Aliás, no testamento divulgado há pouco pelo Vaticano, o Papa Francisco deseja ser enterrado na Basílica de Santa Maggiore, em Roma. Ele afirmou ainda querer ser sepultado sem ornamentos especiais, com uma única inscrição indicando Francisco. Acha coerente com a maneira como ele sempre conduziu a vida religiosa, hein, Gustavo Segré? Absolutamente. Eu lembro que quando ele foi colocado como Papa, uma das coisas que chamava a atenção é que ele não se hospedou dentro do Vaticano, sino que foi no hotel em que os clérigos iam, estava junto com eles, almoçou em bandejinhas, como se fosse por quilo, uma coisa muito simples. E ele, em lugar de ir na limusina, ele foi no mesmo ônibus que todo mundo. Sim. E isso falava muito bem dele. Isso chamou a muita gente a dizer, não é apenas fazer uma fala, um discurso sobre a humildade, e isso tem a ver com os jesuítas, claro, mas sim fazer exatamente o que o discurso estava indicando. Então tem muito a ver. Devemos lembrar que o último Papa que foi sepultado da mesma forma foi em 1903. Caramba. Então está mostrando que aquilo que ele professava, ele está cumprindo. E tem a ver com o nome que ele escolheu também, né? Francisco. Sim. Aliás, eu quero contar um pouquinho dessa trajetória de Francisco, que mistura reformas, mas também certo conservadorismo. Vamos acompanhar. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. As palavras comunhão, paz, compreensão e fraternidade marcaram os 88 anos do Papa Francisco. O pontífice tinha um lema: brigar sempre por justiça. E ele gostava de exaltar o sentimento de solidariedade. Especialmente para jóvenes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, a nível mundial. Ao defender os cuidados com o meio ambiente, o chefe da Igreja Católica não poupava críticas ao sistema capitalista. Para ele, as desigualdades econômica e tecnológica rasgavam o tecido social, ameaçando a casa comum. Preocupado sempre com os pobres, Francisco atacava as dificuldades de acesso aos alimentos. Na avaliação do líder católico, não existiria democracia com a fome e nem desenvolvimento com a pobreza. E la malnutrizione che colpiscono i 2/3 della popolazione e con le previsioni che parlano di una tragedia umanitaria. O primeiro pontífice de origem do continente americano, jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio, nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires. O pai, de origem italiana, e a mãe argentina se casaram um ano antes. Criado no bairro de Flores, Francisco foi o primogênito dos 5 filhos do casal. Ainda garoto, se apaixonou pelo futebol e virou torcedor fanático do San Lorenzo. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. Antes de se dedicar à vocação eclesiástica, Francisco obteve um diploma técnico em Química. Ainda na juventude, o futuro Papa contraiu uma doença respiratória e, durante uma cirurgia, os médicos tiveram de remover uma parte do pulmão. Naquela época, Jorge Bergoglio pediu a namorada em casamento e dizia que, do contrário, se tornaria padre. A vida religiosa começou em 1955, em um seminário católico, e 3 anos depois, Francisco ingressou na Companhia de Jesus. No Chile, Jorge Mário Bergoglio se dedicou aos estudos humanísticos e recebeu a oficialização de jesuíta em 1960. O futuro Papa licenciou-se em filosofia em Buenos Aires e começou a dar aulas sobre o tema e também lecionava literatura. Em 1967, passou a estudar teologia e se formou em 1970. Um ano antes, o Santo Padre foi oficialmente ordenado como sacerdote da Igreja Católica. O pontífice deu sequência aos estudos dele na Espanha e, de volta a Buenos Aires, assumiu o comando da Companhia de Jesus. Francisco foi nomeado como superior provincial. A atuação de Jorge Mário Bergoglio durante a ditadura argentina, que durou de 1976 a 1983, ficou marcada por discussões e polêmicas. As acusações de que ele teria sido omisso ou até cúmplice da repressão jamais foram comprovadas.
Mas sempre houve, né, essa indicação de que alguma maneira ele não se manifestou a favor daqueles padres que foram perseguidos pela ditadura argentina. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre isso com o nosso argentino Segré, mas eu quero contar para vocês também um pouco das frases que são e que foram ditas pelo Papa Francisco. E a primeira que eu quero contar é: o Papa é argentino e Deus é brasileiro. Logo no início do seu papado, Francisco viajou ao Brasil e nessa conversa, em julho de 2013, que ele participou da Jornada Mundial da Juventude, numa entrevista à época, ele brincou sobre essa rivalidade que a gente tem, principalmente no futebol, entre Brasil e Argentina, e disse que esse problema já havia sido totalmente superado, também já criando, de certa forma, esse relacionamento simpático com todos os brasileiros, por isso que muitos hoje também acabam se despedindo do Papa com bastante tristeza e lembrando a maneira carinhosa com que ele se referia aqui ao nosso país.